Fala comunidade FC, tudo bem? Meu nome é Guilherme Zamura, eu sou o CEO da Fiscal Crypto. E eu tô aqui hoje com vocês no nosso podcast FC29, onde a gente entrevista pessoas relevantes do mercado de criptoativos em 29 minutos. Hoje vamos receber Thalita Percy. Thalita é ilustradora, tatuadora, artista plástica e criptoartista. É autora da coleção de NFTs Unblock Heads, as famosas cabeças quadradas, que tem como objetivo aumentar a presença de mulheres no universo de criptoativos e no mercado de NFTs. Seja bem-vinda, Thalita, tudo bem? Obrigada pelo convite. Vai ser interessante essa conversa. A gente que agradece você estar aqui. Bom, Thalita, para começar, conta um pouquinho pra gente sobre a sua jornada até aqui, né? Como é que você descobriu o interesse em criptoativos e como é que foi essa junção aí da arte com os criptoativos? Mas se quiser contar toda a sua história também, fica à vontade. Eu acho que eu queria mais explicar, assim, como é que eu vim parar aqui como artista. É todo um acontecimento, assim, que eu acho que a vida é muito engraçada. Ela me afunilou para esse momento que eu tô agora conversando com você, por exemplo. Eu tinha 17, eu tinha escoliose, e aí eu precisei fazer uma cirurgia na coluna por conta disso. Só que teve um erro médico, eu acabei fazendo 3 cirurgias em seguidas, e eu perdi o movimento da perna esquerda, fiquei um tempo sem poder fazer nada. Entrei em depressão, ganhei uma Wacom, pra quem manja de ilustração, Wacom bambuzinha. Ela nem fabrica mais, foi há 10 anos atrás. E aí eu comecei a ilustrar, assim, porque eu tava tentando achar um meio de me expressar nesse momento meio delicado da minha vida. E aí quando eu comecei a ilustrar, eu percebi que eu falei, cara, eu acho que é isso que eu tenho que fazer da vida, ilustrar e desenhar e colocar meus gostos pessoais. E aí eu fui ilustrando durante uns anos, e aí nesse meio tempo eu comecei a tatuar. E aí na pandemia eu comecei a pintar com pintura a óleo. E aí quando voltou, eu já voltei meio que já entendendo, ouvindo falar sobre NFT. Mas eu não tinha me aprofundado muito, assim. Até que um amigo sentou e falou, cara, você já ouviu falar de NFT? Aí eu, bem por cima, né? Porque geralmente as pessoas são mais leigas, assim, por fora. E aí ele começou a contar toda a potência de NFT e combinava já com as coisas que eu fazia de ilustração digital. E aí eu falei, nossa, interessante. E aí a gente começou a planejar todo a linguagem que já comunicava com o que eu já fazia artisticamente. E eu entendi da potência que o NFT tinha, assim, que podia mudar a minha vida. Ah, legal, Thalita. Mas então, assim, você começou como ilustradora, aí depois você foi para tatuagem, depois para pintura A óleo. a óleo, Uhum. e aí por último na parte digital ali com NFTs. Sim. E assim, nessa trajetória toda, assim, como é que você vê a sua obra, né, em cada um desses formatos diferentes, né? Ela tem alguma relação ou são coisas completamente diferentes para você? Assim, no geral elas se conversam, porque vem de mim, tem a mesma fonte artística, vamos dizer assim. Só que elas são mídias completamente diferentes. Por exemplo, a tatuagem eu tô fazendo num ser vivo. Então, o tipo de desenho que eu tenho que fazer para tatuar na sua pele, ela tem uma linha de raciocínio para poder entender como é que eu vou executar essa ideia. E você tá se mexendo, você vai cicatrizar, você pode pegar uma infecção, alguma coisa. Então, ela tem um formato diferente. E todas vão ter isso. A ilustração digital, eu tô parada numa mesa que ela não vai se mexer. O obstáculo que eu vou ter vai ser em relação a como é que eu vou compor um cenário, que cores eu vou usar. É mais tipo, artisticamente elas têm um raciocínio, mas cada uma vai ter um obstáculo diferente. A mesma coisa de muralismo, entender a proporção que eu vou passar um desenho gigantesco na parede, ou como é que eu vou usar um material que eu ainda não conheço, como, sei lá, acrílica, por exemplo. Entendi. É Então o isso. formato ele vai mais te dar assim uma, não é que a fonte artística muda, mas o formato ele vai dar assim o como executar de maneira Sim, são diferente. obstáculos diferentes. Entendi. Interessante isso. E aí, eu queria aproveitar, né, te perguntar também sobre o que que você enxerga de diferente. Você falou que conheceu o NFT lá nessa conversa com esse seu amigo, né, e que você entendeu que tinha um potencial ali. Uhum. Na sua visão, o que que é essa diferença que o NFT traz em relação a uma obra de arte mais tradicional, vamos dizer assim? Eu diria alcance, porque você não precisa estar fisicamente ali para ver uma obra. E o NFT, ele engloba também o metaverso. Então, se eu tô aqui e um artista, sei lá, chinês está fazendo uma exposição virtualmente, só ponho o meu óculos e eu já vou estar ali. E o NFT, ele vai englobar essa acessibilidade, esse alcance, porque ele não tem barreiras. Ele tá rodando na Web3, entendeu? Então,
é muito fácil de você alcançar. Não é palpável fisicamente, mas é palpável de alcance, assim. Ele tá disponível Ele tá para qualquer disponível pessoa pra na qualquer internet, pessoa, assim. sim. E aí, nesse sentido, né, acho que uma coisa que sempre traz dúvida, assim, que as pessoas falam de NFT, é assim, mas por que que então, por que não é uma obra digital? Por que não ter uma imagem na internet? O que que é diferente de ter um NFT, assim, né? Como é que você vê isso nesse caso, no caso da obra de arte? É diferente, né? Porque, assim, a Web3 é a partir do momento que você tem uma carteira digital e você pode comprar, adquirir itens digitais. Então, isso vai dar uma importância para a obra que eu estou comprando, mesmo que seja digital. Aí é isso, assim, você pode adquirir de um jeito que você não podia fazer antes, sabe? Dá uma sensação de identidade, assim, vamos dizer, você Sim, tem aquilo, é uma garantia de que é seu e aquilo sim. representa uma identidade sua, né? Uhum, Como você, por exemplo, ter, sei lá, uma obra de arte exposta na sua casa, né? E todo mundo vai saber que é exatamente. sua, você vai Uhum, ter uma imagem com relação àquilo. exato. É muito interessante, porque eu não sabia que isso podia acontecer, sabe? Porque uma coisa que o ilustrador sempre sofria era essa falta de verificação, vamos dizer assim. Nada podia comprovar que era meu, a não ser pessoas que já me seguiam. E aí, quando você tem um NFT, você consegue puxar na blockchain quem tem aquele NFT. E aí, a pessoa comprou, ela consegue ter um certificado, só que é digital. É uma garantia de É uma autenticidade garantia, daquela obra. exato. Porque quando você compra uma obra física, você vai receber uma papelada. Mas é papel, entendeu? Se ele queima, você não tem todo um histórico, até de venda, você tem que puxar muita coisa. Na blockchain ela tá ali, pra todo mundo ver. Sim, e essa coisa de identidade digital, né, é uma coisa assim muito em alta nesse momento, Sim. assim, eu diria. Tem uma coisa que é até interessante, assim, a gente recebeu aqui um outro convidado aqui no podcast, que ele chegou a mencionar algo nesse sentido, assim, ele falou, olha, eu sou hoje um influencer, eu tenho um monte de seguidores ali no Instagram, só que toda hora cria um fake meu. E aí, como é que ele garante que a pessoa sabe que não é ele, né? Ele tem Aham. os NFTs expostos Sim. no Instagram, então a pessoa consegue ver lá, não tem o NFT aqui, então no post, então não pode Uhum. ser aquela pessoa, entendeu? Não tem aquela garantia da identidade Sim. digital. E é até fácil você puxar a carteira dela, porque se você for no perfil da, sei lá, por exemplo, da OpenSea, vai ter a carteira ligada à conta. Aí você consegue ver se ela é verdadeira ou não. Inclusive, teve a Unblock Heads, ela foi clonada na OpenSea. E aí eu fiquei, ai meu Deus, sorri todo mundo, não, calma, relaxa, tá na blockchain. Se acalma. Aí eu, ai, tá bom então. E aí eu fui lá, consegui derrubar muito fácil, porque eu conseguia comprovar que era meu, que eu era artista por trás. Fora de todo o material que eu tinha desde os primeiros sketches até o final do resultado. Mas isso era uma coisa que a blockchain conseguiu impor, assim, como ilustrador, artistas no geral, né? Na Web3. Interessante. E aí você falou da Unblock Heads, né? Vou puxar uma pergunta também nesse sentido. A Unblock Heads é uma coleção, né? Conta um Uhum. pouquinho para quem tá ouvindo a gente o que que é Unblock Heads e depois eu quero fazer uma pergunta específica sobre isso. Tá, a Unblock Heads, eu já tinha essa pira com cabeça quadrada que eu desenvolvi durante a pandemia. Porque assim, o primeiro conceito da cabeça quadrada, porque antes de eu explicar Unblock Heads, eu tenho que mostrar da onde surgiu a ideia, né? Pandemia, 2020, não podia fazer nada e eu tava enlouquecendo. E eu falei, a minha forma de expressão é pintar, ilustrar, então eu quero contar de alguma forma o que tá passando dentro da minha cabeça. E aí eu comecei a fazer uma cabeça flutuando, e aí comecei a achatar o topo da cabeça para poder conseguir colocar eu, como se fosse um alter ego, em cima da cabeça contando alguma coisa. Então a primeira que eu fiz sou eu subindo uma escadinha entrando dentro da minha mente. E ela ainda era um pouco mais arredondada. Aí depois ela foi achatando porque eu coloquei eu deitada pegando um solzinho com a minha cachorra, porque era a única coisa que eu podia fazer na pandemia, ir na minha varanda e fazer isso. E aí eu comecei a perceber que ela tinha muita história pra contar. Sua Só cabeça tava cheia de ideias tava ali. cheia de ideia. E não necessariamente só a minha, porque toda vez que uma pessoa. Essa é a parte mais gostosa da arte, ela é muito subjetiva. Então, se você olha essa cabeça, você tem uma vivência diferente. Então, você vai ter uma outra interpretação dela. E eu falei, cara, ela é infinita. Eu consigo contar muita história através da Blockheads. Só que até então, eu não tinha feito fundo. Eu não tinha feito cenário. Era sempre só uma cabeça, assim, flutuando. E aí, quando a gente começou a conversar sobre NFT,
E a principal palavra que a gente falava era expansão. A gente ficou, cara, a gente pode fazer o cenário principal ser uma cabeça e a vida tá acontecendo ao redor dela. E aí foi essa virada de chave que fez o Unblock Heads surgir. Tanto é que ela tem cenário, você consegue ver que tem 1000 coisas acontecendo. E assim, ela conta... Se você olha a Unblock Heads, você vê uma ilustração dela, você consegue ver que sou eu ali, assim. São meus gostos pessoais, desde... o animezinho que eu vejo, o jogo que eu mais gosto, o filme que eu mais gosto. Então, a Unblock Heads nada mais é que pedaços meus contados através de uma ilustração digital que o NFT potencializou, assim, ao máximo. Porque eu não tinha feito nada parecido até então, sabe? Que legal, interessante isso. E daí, assim, você contou um pouco do que foi a inspiração, né, para chegar nessa coleção, mas como é que foi todo esse processo, assim, de fazer a ilustração, os sketches que você falou, depois colocar isso numa blockchain, etc. Caótico. Porque, assim, eu não tinha feito nada parecido, até em relação à proporção de projeto, até pessoas trabalhando comigo, porque eu trabalhava numa empresa chamada Unblock, por isso que era Unblock Heads. E era eu e mais 3 pessoas. Essa empresa já era voltada para NFTs? Já era voltada para NFT e eu fui a primeira artista deles. Porque eles queriam encontrar alguém que tivesse a linguagem de NFT e blockchain. E como eu já fazia a cabeça quadrada, e geralmente a blockchain ela é simbolizada por um cubo, eles falaram, meu Deus do céu, isso já tinha que acontecer. E aí a gente sentou, teve várias reuniões, foram por volta de 3 meses até o lançamento da coleção. Eu parei de tatuar para poder só ficar focada nisso. E aí a primeira segmento foi algo voltado para PFP. Então eu fiz vários catzinhos de várias cabeças com 5 temáticas, que era urbana, anime, fantasia, cyberpunk e cripto. E aí eu fui estudando, eles me mostraram alguns artistas, assim, olha, isso aqui é mais ou menos o que a galera faz e tal. E eu, pô, legal, mas gosto disso daqui, gosto disso aqui, gosto disso aqui. Aí eu comecei a estudar qual era a linguagem da Web3, que as pessoas gostavam de fazer, o que eu gostava de fazer. Aí foi quando a gente fez as 5 categorias. E aí, a princípio, ia ser PFP, então eu só fazia cabeça sem fundo. Era só cor, assim, a cabeça e uma cor. E aí a gente foi testando vários sketches, assim, eu fazia, mostrava pra eles, a gente ia conversando, assim. Então, a Unblock Heads, ela foi todo um projeto cooperativo, assim, né? Acho que diz muito da Web3, é um processo muito cooperativo. É tipo, lá e cá, né? E aí, depois que eu fiz se eu mostrar a primeira versão que eu fiz, a primeira versão da Unblock Heads, ela não tinha fundo e a gente estava tentando entender qual ia ser o diferencial dos meus outros trabalhos, porque como ia ser minha primeira obra em NFT, tinha que vir coisas inéditas, que as pessoas não viram, para mostrar essa expansão, né? E aí ela não tinha fundo, e a gente ficou, e se colocar um cenário? Que daí a gente consegue contar mais histórias. E aí aí tem a diferença da primeira versão, que foi o nome da obra é OG from the Block, e era só que é arte urbana, tá categorizada na arte urbana, e a gente fez só a cabeça sem cenário. E aí quando você vê a outra versão com cenário, já tem um boom assim, a gente fala, caraca, é isso. Aí, a partir dessa a gente colocou ela como padrão para fazer as outras 9 artes. Então é uma coleção de 10 artes. É uma coleção de 9 artes. Ia subir a 10, mas vai mais problemas. E aí eu lancei só 9, com 10. É porque assim, é a Gênesis, só que a Gênesis ela tá subcategorizada em dois setores, assim, vamos dizer. As 5 primeiras são a Gênesis. E as outras 4 são as versões apocalípticas delas. Então, a primeira arte urbana, se você perceber, é a mesma cabeça na mesma cidade. A versão apocalíptica dela é a mesma cidade, só que aconteceu uma invasão zumbi. E aí tem referências de The Walking Dead, tem referências de The Last of Us, tem referência de Resident Evil. Inclusive, eu fiz... E assim, o legal da Unblock Heads é que ela tem 1001 easter eggs. Então, assim, na primeira versão, lá no fundinho, assim, na janela, eu tô ilustrando. Não tô nem olhando pro lado, tô só ilustrando aqui. E aí, na segunda versão apocalíptica, eu tô com uma sniper. Então, a gente consegue contar essa Na mesma janela. Na mesma janela, tá? E as janelas dos lados tá com madeira,
que a galera abandonou o prédio, então a gente conseguiu contar várias histórias. Você consegue ver uns ratinhos jogando carta, que eu peguei de referência do Hitman, do jogo, então você consegue perder, assim, muito tempo olhando e falava, caraca, não, mas espera, isso aqui é isso mesmo? Eu falei, Legal, pra quem tem assim um gosto por games, aí vai pirar Nossa, nessa e coleção. tem uma, na versão apocalíptica da de fantasia, na primeira é uma coisa mais Senhor dos Anéis, elfo, uma coisa mais fofa. Aí na segunda versão já é a invasão da Horda. E aí eles já estão meio que assim, aniquilando a cidade, tá pegando fogo. Aí tem o Diablo, do jogo Diablo 3. Tem um personagem muito famoso de Elden Ring, que ele só tinha, não sei se vocês já viram, que eles ficam só. Ele é um cara que ele só fica de cuequinha e uma cabeça. É tipo um capacete. E a gente colocou esse. É uns easter eggs que às vezes você não vai entender, mas outra pessoa de outro nicho vai entender. E são coisas que eu consumo, sabe? Então, cara, foi muito divertido fazer. Foi caótico, porque a gente tinha, na nossa mente, assim, a gente tinha planejamentos, porque a gente fazia semanalmente várias reuniões para entender o processo de quanto tempo você demora para entregar a ilustração, ou alterações, ou entender eu acho que essa aqui não é uma linguagem interessante, a gente pode ir por essa. E entender toda uma posição, porque ela é muito complexa, né? Uhum. Então foi bem puxado, mas foi divertido, assim. E depois isso subiu na blockchain, assim, vocês daí colocaram, uma vez que terminou a coleção, aí vocês colocaram essa coleção na blockchain Foi. e lançaram. A gente também dividiu em duas categorias. A Gênesis foi lançada, se eu não me engano, em maio, na OpenSea. E a gente entendeu a linguagem do mercado, como é que ela ia ser bem aceita. Ela vendeu bem, a gente fez 10 Ethers em uma semana. E aí depois a gente soltou as outras 4, que era da Apocalipse. E aí o mercado já tinha dado uma queda bizarra, assim, a gente tava vendo o gráfico, assim, e aí teve um ápice, e aí quando a gente lançou a segunda parte, ela deu uma baixa, assim. Não, super, super legal. E aí eu queria entender com você uma parte, né, dessa coleção da Unblockheads, né, que você fala que a Unblockheads é uma forma também de dar voz para mulheres nesse universo cripto. Quando a gente olha alguns dados, tem uns dados interessantes, assim, né? Você olha percentual de investidores, homens e mulheres, na bolsa de valores, por exemplo, é mais ou menos 70% homem, 30% mulheres. Quando você olha isso para cripto, né, investidores em cripto, é quase 90% homens e 10% mulheres. Então eu queria que você contasse um pouquinho também sobre isso. Sim. Quando eu comecei a entender, mas não necessariamente só do lado artístico, mas do lado financeiro, de como funciona. E assim, por exemplo, pra você ver, sei lá, 100% das pessoas que compraram meus NFTs só tem uma mulher, que foi a minha irmã. O resto, e eu falava, gente, não tem investidora mulher, vocês não conhecem? Eles, não, a gente tá tentando procurar, mas não tem. E eu, gente, como assim? Mas por isso que eles me escolheram como a primeira artista dessa empresa. Porque eu consigo entrar em vários nichos, assim. Tanto de pessoas pretas quanto de mulheres. Porque, de fato, é muito pouco. É muito pouco. Mas vem melhorando. Inclusive, eu posso fazer um comparativo, por exemplo, de... Ano passado, eu fui num evento chamado NFT Rio, que foi próximo do nosso lançamento da Gênesis. E tinham pouquíssimas mulheres no evento. E eu fiquei muito chateada, assim. E não por eles não estavam dando voz, mas porque tinham poucas, de fato, assim. É um mercado muito nichado. Eu não sei se eu tenho a sensação de, geralmente, espaços mais tecnológicos são mais voltados para os homens. É mais um comportamento social, assim, de falta de até influência, assim, e querer dar uma voz, assim, para as mulheres. Mas, em compensação, ontem eu tava num evento de NFT chamado Breakout e tinha muita mulher. E foi uma diferença de quase um ano de evento. E teve muita mulher. E tinham vários palcos só de mulheres e mulheres investidoras também. Então, tô sendo e vendo em prática que está dando certo. Porque a partir do momento que você começa a entrar nesse mundo, você começa a perceber que tem poucas mulheres, então fala, tá, o que eu posso fazer pra mudar? Por exemplo, uma coisa sutil, eu só pinto mulher na Blockhead. E não necessariamente mulher. É só não voltado pra homem cisgênero. Então a pessoa fala, isso aqui é uma mulher, fala, o que você quiser, só não é um homem cisgênero. Então, já pra dar voz e englobar vários nichos, assim. E com isso eu conheci muitas mulheres dentro do mercado,
E a gente se juntou e aí você começa a conhecer várias DAOs só de mulheres, que apoiam só mulheres. Você fala, caraca, então tem um espaço, tem uma potência. Mas ainda é pequeno, infelizmente, mas tá crescendo, assim. Que legal. Depois até seria interessante se você puder, né, dar os nomes aí desse tipo de DAO que você conhece, para uma mulher que esteja ouvindo aqui o podcast e queira conhecer mais do mercado, queira se envolver com isso. Você tem algum nome assim que você possa compartilhar? Sim, tem a Ivy DAO, ela é uma DAO bem interessante, só de mulheres investidoras, que elas pegam todo o percentual do que elas arrecadam e reinvestem em artistas mulheres. Quem quiser também saber mais, pegar mais informações, tem a Guta Nascimento, que é uma jornalista, e ela tá muito dentro desse mundo, assim. Tem a Michela Galvão também, que é uma mina preta, que inclusive ela até ontem na palestrando, ela falou: se tiver alguma mulher preta que fale de cripto no YouTube antes de mim, eu pago uma cerveja. Aí eu, caraca, broncou. Então, assim, a partir do momento que você entra e conhece uma delas, você conhece todo um universo de minas que tem muita potência, tem muito nome interessante, assim. Então, é só você procurar. E até em relação, você não precisa nem ser uma mulher. Você pode ser um homem e falar, tá, eu tô querendo fazer dar voz às mulheres, o que eu posso, como homem, posso fazer? Eu posso ser investidor, eu posso financiar alguma coisa, eu posso apresentar, eu posso fazer uma ponte, porque foi o que aconteceu comigo. Eu comecei com homens, mas eles fizeram ponte para outras mulheres, e minha próxima coleção vai ser só com mulheres. Bom, pegando esse gancho então de próxima coleção, eu ia te fazer uma pergunta nesse sentido. Como é que você está vendo a sua obra em NFT? Você pretende lançar mais coleções? Como é que você está vendo isso? Cara, com certeza, porque de tudo que eu fiz, tatuagem, pintura, tudo que eu fiz, de longe a Blockheads foi o que mais alcançou pessoas, assim. Muita gente me conheceu por conta disso. Então eu quero continuar com esse trabalho. E no meio do ano, não vou dar muito detalhes, porque eu tenho que fechar umas datas, mas em junho eu vou lançar uma nova coleção no formato da Blockheads, só que agora vai ser só Heads. E vai ser 1/1 também. Mas ela vai ser dividida em 2 categorias, eu não posso mais dar detalhes, mas tem que me seguir pra saber. Que legal, junho, né? Já deixa na agenda aí gente, que vai pelo amor de lançar. Deus. Legal. E, bom, aí falando então um pouco desse futuro, como é que você vê o futuro da arte, né? E não só, né, dessa evolução para NFTs, mas desse futuro da arte indo para o digital e tendo essa possibilidade agora de ter autenticidade, ter identidade na Web3. Você acha que quem não se adaptar, o artista que não se adaptar a isso, tende a ficar para trás? Ou como é que você tá vendo? Eu acho que assim, o NFT, como muitos ilustradores que eu conheci, eles tiveram muito mais alcance e expansão no trabalho deles com NFT. Mas não necessariamente é uma coisa que se você não fizer NFT você vai ficar para trás, porque eu posso fazer um comparativo em relação à fotografia e quadro. Antigamente era só pintura a óleo. Quando chegou a fotografia, a galera falou, nossa, o quadro vai ficar para trás. Mas não necessariamente, é só mais uma linguagem para você se expressar. Eu acho que como ilustração, pintura digital, eu acho que, de fato, o NFT para mim, ele expande de uma forma que as outras categorias e bases não vão, talvez, alcançar. Mas não necessariamente a pessoa vai ficar para trás. Ela vai, talvez, ela pode testar. Porque eu acho que, assim, tudo nessa vida a gente tem que testar para saber se vai gostar ou não, vai se adaptar ou não. Então, o futuro é promissor e cresce. E, cara, o mercado de Web3 é muito rápido como as coisas mudam. De um ano pra cá, que eu comecei ano passado, né? Só nesse meio tempo já tem muita coisa. Agora você consegue comprar NFT com Pix. Minha mãe já sabe. Falei, mãe, faz Pix. Ela, nossa, pode escrever, tal. Então, assim, é uma tecnologia que ela te dá muitas formas de englobar o seu trabalho. Então, é interessante você testar e entender, tá, eu não faço pintura digital, mas eu faço fotografia. O que eu posso fazer dentro do NFT para expandir meu trabalho? E aí a pessoa começa a estudar e ver jeitos de fazer isso, sabe? Então, é muito forte. É uma potência gigantesca, assim, que tem que dar mais atenção. Uma coisa interessante nesse sentido também é a questão de que quando você tem essa possibilidade de fazer NFT, você descentraliza esse consumo da arte também, né? Então, você não precisa mais ir numa galeria de arte que teve uma curadoria, que selecionou os artistas e tal, para escolher uma obra, né? Você pode entrar num site, que é o marketplace que tem ali conectado na blockchain, que qualquer um publica qualquer coisa, né? E você olha lá, pô, gostei dessa aqui, e compra e acabou, entendeu? Fica uma relação mais
um para um, assim, né? Peer-to-peer, assim, Exato, sem intermediários no meio. É muito interessante. E tem muitos sites diferentes, dependendo do que você curte. Tem a Super Hair, aí você fala, eu não gostei mais disso. Aí tem o OpenSea, que é o mar aberto, né? Você consegue achar de tudo. Então é uma grande galeria a céu aberto, assim. E é muito fácil, ao alcance do seu celular, você consegue ver muitos artistas. E Thalita, você que é a artista aqui por trás dessa obra que está enfeitando o nosso cenário, decorando ele aqui hoje, conta um pouquinho pra gente sobre essa arte que você fez. Essa é uma capa, né, de uma revista, então conta um pouquinho. Foi a capa da Zup de agosto do ano passado, é a edição 66. E é interessante que, assim, ela tem a linguagem da Blockheads, só que ela tem personagens da Zup. Porque o evento da Zup, ela é dividida em categorias, né? Tem a locutora, tem o DJ, tem a DJ, tem o grafiteiro. E aí você consegue ver, a ilustradora tá ali tomando um chazinho dela, e você consegue ver que na anotação tem uma cabecinha quadrada, falando Blockheads. Tem a DJ, tem o grafiteiro. Lá atrás também tem o de games e Realidade aumentada e tal. Inclusive, com a capa, eu trouxe a primeira vez uma linguagem que eu não tinha feito na Blockheads, que é realidade aumentada. Você consegue usar um filtro, um QR Code, que quando você aponta assim, ela cria vida. Então, a DJ tá tocando, apertando os botãozinhos, o grafiteiro tá fazendo com spray, né? Fazendo, piscando, abrindo o olho. Então, e essa animação foi você que fez também? Fui eu que você fez fiz. a ilustração da capa. Sim, e a animação? E a animação. Eu não animei, porque eu ainda não manjo disso, mas eu fiz as camadas dos desenhos. E foi um trabalho em equipe de novo, assim. E foi a primeira vez que eu tive contato com isso. E ver a capa da Zup, assim, criando vida foi muito maneiro, assim. Porque até então, quando você olha a imagem estática, ela já tem um movimento da cidade. E aí, quando colocou a realidade aumentada, ela saltou, assim, os olhos. E eu gosto muito, assim. Então, quem tiver revista em casa, pode apontar que ela vai criar vida. Dentro da matéria, tem um QR Code, que eu também fiz uma matéria explicando sobre a minha história. Tem um QR Code, se você colocar e apontar pra capa, na sua casa você vai ver ela criando vida, assim. Sensacional. E várias referências de cripto também, né? Tem ali o NFT, né, na placa ali, e o Do Your Own Research ali no skate doido. Isso Muito tem legal. em todas. Tudo que eu faço, você vai ver um easter eggzinho, assim. Dependendo do seu universo, você vai falar, peraí, isso aqui é a roupinha da Katsuki? Sim, é. Que maneiro, muito Eu legal. gosto muito. Você consegue perder muito tempo, assim, tipo, ou melhorando o seu tempo, olhando os detalhes. Vou confessar pra você que cada vez que eu olho pra essa imagem, assim, eu vejo alguma coisa nova. Por exemplo, hoje eu vi aquele cubo ali, aquele rostinho feliz ali no canto. É um quadro que eu tenho no meu ateliê na vida real. Então eu nunca tinha reparado ali. Hoje, você falando aqui, eu reparei pela primeira vez ali naquele... Tem o preço dos cafés, entendeu? Muito bom. É uns detalhezinhos, assim, que pega muito, assim. E é legal também ver a contracapa, porque ela é a continuação e tem outros personagens fazendo outras coisas. Pô, agora fiquei curioso, quero ver a contracapa. Tem que ver, é interessante. Thalita, a gente tá chegando no final aqui desse podcast. Foi muito legal ter você aqui com a gente. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, assim, quem quiser conhecer mais sobre a sua obra, onde pode conhecer, né? Além do OpenSea, que pode buscar lá, mas onde conhecer sua obra, como é que a gente faz pra te seguir e tá em contato? Bom, você pode me seguir @ThalitaPercy em qualquer lugar. Instagram, TikTok, Twitter. Você, dependendo da rede social, você vai ver diferentes processos. Porque cada uma tem uma linguagem diferente, né? Mas você pode me seguir lá e vai estar todos os processos eu solto lá. Sketchzinho, passo, até vídeos mostrando todo o meu processo com imagens, assim. Então é interessante. Processo também, criativo, assim. O meu processo criativo, desde o começo, assim, desde a ideia. Legal, bacana. Quer fazer alguma consideração final? Fica à vontade. Vamos, mulheres. É um mercado interessante se você tem preconceito ou uma falta de, às vezes, até conhecimento, assim, de NFT, porque o que você tá vendo é algo muito superficial. Procura saber, procura entender tudo que engloba a Web3, que pra mim é o futuro, assim. Thalita, muito obrigado pela presença, foi um prazer ter você aqui com a gente. E para você que acompanhou esse conteúdo, se quiser ver outros vídeos no nosso canal ou outros episódios do nosso podcast, é só seguir a gente nas redes sociais. Obrigado!